Olá, meu amigo, minha amiga, e bem-vindos a mais um Portal do José. E aquilo que parecia ser uma coisa remota lá no horizonte parece ganhar mais materialidade agora. Eu me refiro à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Isso entrou no radar jurídico, entrou no radar político interno e externamente isso começa a ser considerado também. A gente vai analisar por que aqui no Portal do José de hoje. Se você chegou agora, eu convido você a ver nossos vídeos, participar desse vídeo aqui e até o final. Se gostar, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque o Brasil precisa muito de pessoas como você, que está aqui na rede tentando entender o que está acontecendo com o Brasil para conversar com outras pessoas, né? Então vamos juntos, que tem muita coisa interessante. Gente, eu terminei nosso último encontro citando uma frase de Fernando Pessoa para que vocês interagissem conosco, dando a opinião de vocês de qual interpretação que a gente tem que fazer dessa frase. Navegar é preciso, viver não é preciso. Bom, segundo a maior parte de vocês que interagiram, eu não sabia que no Brasil tinha tanto pessoólogo, tanto Fernando Pessoólogo, pessoas na África também, em Portugal, vocês que estão espalhados, todo mundo participou bastante aqui conosco, e a frase que tem assim a melhor interpretação é de que navegar é uma arte de exatidão, navegar é preciso de ser exato, já viver não é uma possibilidade de termos uma exatidão do começo até o fim da vida, né? E tem outras frases também nesse poema de Fernando Pessoa que é muito legal, e cada uma delas mereceria uma análise específica. Mas eu vou ficar só com a parte final aqui, quando ele diz que viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, e nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha que ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Para Fernando Pessoa, não é para a gente pegar a vida e deixar a vida nos levar, a vida leva eu. Não. A vida é para ser vivida e ela tem que ter a participação criadora da gente. A gente tem que fazer por merecer essa vida, para que ela seja grande o suficiente para ser lembrada lá na frente. Nem que para isso a gente tenha que queimar o nosso corpo e a nossa alma como lenha dessa fogueira, né? É uma ideia muito interessante que Fernando Pessoa era um humanista, era um filósofo, era um poeta e morreu muito cedo, né, com 47 anos. Ele era, de fato, um gênio da literatura universal. E quando a gente vê alguns grupos aqui no Brasil cultuarem outras pessoas que eles acreditam ser gênios também, a gente fica bastante preocupado, porque essas pessoas estão atrapalhando muito o nosso país, elas estão jogando o nosso país para trás e sob um olhar muito preocupante de quem tem interesses no nosso país. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui às forças externas, né? Ontem foi feito um relatório para o Congresso americano de um grupo de estudos que eles têm lá, que fomenta, que subsidia, né, municia os deputados e senadores norte-americanos. É um grupo chamado Serviço de Pesquisa do Congresso, onde eles sempre abordam assuntos geopolíticos, e o assunto que causou grande preocupação para eles foi o título dessa matéria aqui. Relatório do Congresso dos Estados Unidos vê risco à democracia e ao ambiente sob Bolsonaro. Eles mostram para 500 deputados, aproximadamente senadores norte-americanos, o que está acontecendo no Brasil. Que eles devem ter muita cautela em fomentar qualquer tipo de laço econômico e político com o Brasil, porque o Brasil está vivendo um verdadeiro pandemônio no campo político, no campo ideológico, no campo comercial, no campo ambiental, olha, em todos os campos, se bobear até no campo espiritual. Isso não está no relatório deles não, mas eles devem ter pensado sobre isso quando eles viram Ernesto Araújo, que eles criticam de uma forma en passant nesse relatório, mostrando que o Brasil está tão ruim na política externa que melhor seria se a gente ficasse só dentro do nosso território fazendo as nossas besteiras tupiniquins aqui. Então, essa preocupação que está sendo mostrada de fora para dentro ganhou mais materialidade com as matérias que a gente está vendo nos jornais de hoje, que foi o fato do Facebook ter decretado a pena de morte para mais de 80 perfis no Facebook.
Mais de 800 empresas no mundo inteiro estão pressionando o Facebook a ter um comportamento mais ético, um comportamento moralmente mais aceitável pela humanidade diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo nos últimos tempos. Então eles pararam de anunciar e isso está fazendo com que o Facebook tenha feito um verdadeiro rastreamento nas coisas que estão sendo publicadas pela rede e detonassem tudo aquilo que é prejudicial à reputação da empresa e às relações sociais de uma maneira geral. Então eles estão punindo qualquer conteúdo racista, conteúdo mentiroso, fake news, destruição de reputação, a utilização para fins eleitorais de perfis falsos e por aí vai. Isso tudo acaba por trazer muita materialidade para as investigações que já estão acontecendo no Brasil, no TSE, no Supremo Tribunal Federal e a CPMI na Câmara e no Senado aqui do Brasil sobre fake news. Então, nós vamos ter mais elementos, mais surpresas, e isso poderá vitaminar aquilo que está no porvir aqui em relação à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Essa preocupação não é uma coisa abstrata. Quando você vê, por exemplo, os sites bolsonaristas, ontem eles fizeram uma live, o Terça Livre, que eu acho que é o maior deles, né, onde reuniu aqui vários youtubers também de direita, ou youtubers conservadores, e eles estavam com uma preocupação extremamente acentuada em relação à possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, não sou eu que estou falando isso por conta própria. Vamos pegar aqui um trecho aqui, mas é assim, foi uma live surreal, né? Teve mais de 2 horas a live e eu vou falar sobre esses personagens aqui, o que eles estão representando, logo após a gente analisar as falas aqui. Vamos lá. Mas não se pode ter um grupo organizado que simplesmente com um monte de tiazinha de WhatsApp vai ali com a bandeira do Brasil, gritar Brasil nas manifestações. E isso está me preocupando porque a semelhança com a Venezuela está grande, o cenário que eu vejo é um cenário apocalíptico. Se nada mudar, o cenário que eu vejo é um cenário apocalíptico, porque isso significa que eles, na coragem, não é nem coragem, mas na audácia que eles estão tendo hoje, eles podem simplesmente caçar o presidente Bolsonaro, aí vários países vão reconhecer o Bolsonaro como presidente, mas aqui dentro quem vai ser o presidente vai ser o Rodrigo Maia, aí quem vai nomear o novo ministro da Suprema Corte não será Bolsonaro, mas o Nhonho, e aí vai ficar aquela confusão danada. A gente vai viver aqui dentro de um apocalipse inesperado. Gente, olha, eu vou falar para vocês, é que eu sou um estudioso, né? Eu tenho meu coração aberto, eu fico tentando analisar, tenho paciência para escutar os contrários, né? Mas foi um show de aberrações que vocês não têm noção. A gente que é professor, a gente ao longo da vida da gente, a gente vai percebendo assim alunos geniais, pessoas maravilhosas que você observa assim e fala, nossa, esse vai longe. Mas a gente, corrigindo provas também, a gente vê as pessoas que são tem mais dificuldade. Você fala assim, olha, isso aí vai ter dificuldade, precisa de uma orientação, precisa de um carinho, sim, precisa de um sentido, né? Os alunos que eu encontrei na minha vida que tiveram o maior nível de dificuldade, eles são geniais comparados com essas criaturas aqui. Os caras totalmente divorciados da realidade. Eles estão preocupados que eles dizem que essa possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão é fruto de um combate contra o conservadorismo, que o conservadorismo está sendo aniquilado aqui no Brasil. Eles só esquecem de ver que o Bolsonaro colocou para ser o ministro da Economia o Paulo Guedes, que é o ultraconservador liberal, que é o homem que está entregando o nosso país, é o homem que está mandando no nosso país. Enquanto o Bolsonaro ele está desgovernando em todas as outras áreas, a área da economia está correndo livre, inclusive com o apoio dos grandes meios de comunicação. Só que essas figuras, elas não conseguem interpretar que eles estão fazendo um papel auxiliar de todo um status quo que esmaga a maior parte do povo brasileiro. E aí a gente tem que fazer uma viagem na história para a gente entender que mentalidade é essa dessa gente, né? Se a gente pegar a época da escravidão aqui no Brasil, você tinha os escravos que não tinham acesso à educação, não tinham acesso à reflexão, não tinham acesso à liberdade, eles estavam totalmente tutelados, totalmente segregados, totalmente massacrados.
você tinha uma elite econômica que utilizava esse tipo de mão de obra nos seus negócios, você tinha o poder político, que era a monarquia, que tinha o poder militar e o poder policial, que garantia a manutenção da ordem, para que ninguém transformasse isso. No meio dessa história toda, você tinha um grupo gelatinoso, o grupo dos liberais conservadores ou dos conservadores, que queriam que se mantivesse o status quo. Essas pessoas não eram donos de escravos, essas pessoas não eram os escravos, mas elas faziam um discurso que atendia os interesses da elite. Eram serviçais, são pessoas que prestavam algum tipo de apoio intelectual a esse tipo de opressão que acontecia aqui no Brasil. Quando eu vejo esses caras na internet, esses grupos bolsolavistas que acham que Olavo de Carvalho é um intelectual, e Olavo de Carvalho, por sua vez, já comentei com vocês, é um grande estelionatário intelectual, na medida que ele percebe que tem essa geleia geral, que está órfã de algum tipo de entendimento da realidade, esses caras são vítimas absolutamente ótimas para que ele consiga ganhar muito dinheiro com essa história, e alguns já perceberam que dá para ganhar dinheiro também replicando a ignorância para cima e para baixo. Esses caras que se auto-intitulam conservadores, eles são filhotes daqueles conservadores daquela época da escravidão. Porque como ser conservador, você bater no peito e dizer que você é conservador, num país que tem a segunda pior distribuição de renda do planeta, onde você tem milhões e milhões de brasileiros que estão numa exclusão total de direitos à saúde, educação, saneamento básico, habitação, emprego, dignidade, sonho, cultura, nada. Você dizer que você é conservador numa sociedade injusta como essa, você está fazendo esse papel de apoiar, de replicar, de aplacar na sociedade qualquer tipo de sentimento legítimo de insurreição, de reivindicação para mudar esse estado de coisas. Então, quando a pessoa bate no peito e diz que é um conservador, olha, esse cara tem algum problema mental ou é uma pessoa mal intencionada e está levando algum tipo de dinheiro. O que compete a gente é estar explicando para essas pessoas, meu amigo, conservador do quê? O que você está combatendo? Você é contra o quê? Bom, eles combatem um comunismo que eles não sabem o que é porque eles têm uma ignorância infinita, eles não podem chegar perto de um livro que tem o nome Karl Marx. Eles se assustam, eles acham que eles vão derreter se eles tiverem conhecimento de alguma coisa que é preconizada, que é uma ciência, que é um conhecimento de alguém que escreveu sobre as relações econômicas no mundo. Karl Marx, sobretudo, ele sistematizou uma realidade que existia. Ele não era um vidente, ele não era uma pessoa que, enfim, taxou nenhum tipo de regra para as pessoas saírem matando umas às outras, como muita gente pensa, de uma forma absolutamente errônea. É bom lembrar que quando Karl Marx morreu, o Brasil ainda era um país escravocrata, a escravidão ainda estava vigindo aqui no Brasil. Então é muito curioso ver que enquanto essa pessoa que eles demonizam tanto estava lutando contra injustiças no sistema industrial que estava nascendo, onde as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, não tinha sábado, não tinha domingo, criança trabalhava, não tinha direito algum. É incrível ver que uma pessoa dessa que estava lutando, estava ilustrando, informando as pessoas que esse tipo de realidade estava acontecendo, realidade injusta, e ele já tinha morrido, quando aqui no Brasil ainda tínhamos ainda um sistema escravocrata, e a gente vê a ressurreição dessas pequenas almas, dessas pequenas criaturas, hoje se intitulando os conservadores, defendendo o quê? Conservar o quê num país com tamanha iniquidade como o Brasil? Gente, espero ter jogado algumas questões para a reflexão do dia de hoje. Eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui e até o nosso vídeo. Tchau!